Olá, meus amores, vamos lá para mais uma aula. Um beijo, amo estar aqui com vocês mais uma vez, tá bom? E a nossa aula hoje é de... Vamos lá? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de arte na unidade 4, ok? A arte que inspira a arte inspirando a arte. Lá nós iremos falar um pouco sobre as cores, tá bom? Sobre os tons das cores, sobre os nomes que algumas cores recebem, tá? Pela sua tonalidade mais forte, mais fraca, tá bom? Então nós iremos estudar lá nessa unidade 4, ok? Vamos lá? Nas páginas 6 até a página 9 e 10, tá? 9 e 10, 6 a 10, vamos lá? Então, meus amores, vamos lá, aqui na nosso livro 2 de arte, começa do tema 4, ok? E o tema 4 vem trabalhando nas páginas, a partir da página 6, a arte inspirando a arte, ok? Que é isso, tia? São várias, você para fazer uma arte usa outro tipo de arte, né? Por exemplo, você pode usar para fazer um quadro, você usa a arte da pintura, tá bom? E aí uma arte que usa outra arte, tá bom? É disso que a gente vai falar aqui no nosso capítulo, no nosso tema 4. Tema 4. Vamos analisar essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ela é feita só com pintura, com pincel. Ela não é feita com lápis, ela tem um desenho feito de pincel, a pincel. O que a gente consegue observar aqui? O que você está observando nessa imagem? E o que está lhe parecendo? Aí, o que mais chamou sua atenção nessa imagem? O que chamou a atenção nessa imagem? A gente pode dizer muito, por exemplo, as cores. Acertou quem disse as cores estão bem o quê? Vivas, chamativas, não é isso? Isso mesmo. Chamou a atenção como foi pintado, né? Não foi feito nenhum traço de desenho, somente com as próprias tintas, não é isso? Ou pincel. Essa imagem, minha gente, é de Ivan Granato, tá? É de 2006, tá certo? O nome dessa tela é Lance, tá? Esse é um lance. O que está acontecendo na cena retratada na pintura? O que é que está acontecendo nessa cena? O que é que você acha que é? Muito bem, acertou quem disse que está parecendo ser um jogo de futebol. Você consegue ver a bola? Sim, né? A bola está aqui embaixo. Você consegue ver os jogadores? Sim, né? Está bem aí os jogadores pintados. E lá atrás, tipo assim, lá atrás, é o quê? Isso está parecendo ser os torcedores, onde tem um joguinho de futebol, sempre tem os torcedores, né? As pessoas que torcem a favor ou contra aquele time. Quais são as cores utilizadas nessa obra? São quentes ou são frias? É o que, tia? Cor pode ser quente e fria e foi colocada no fogo, foi? Não, gente, claro que não. Mas de acordo com o tom das cores, de acordo com a intensidade das cores, ela pode ser chamada de quente ou fria, tá? Por exemplo, as cores mais fortes, mais vibrantes, são chamadas de quente. As cores mais clarinhas, mais fraquinhas na cor, a gente chama de fria, tá? Então aqui foram usadas muitas cores quentes ou muitas cores frias? Muitas cores quentes, né? Que cores são mesmo? Vermelho. Que mais? Verde, né? Que mais? Amarelo, preto. Então essas são as cores usadas aí. Muito bem. Nas páginas
8 a 10, nós vamos aqui, nosso livro vem falando sobre o uso das cores. Esse Granato, Ivald Granato, ele foi um artista que fez um bom uso das cores em suas obras. Tá, aí voltando àquela questão das cores, né? As cores, gente, eu sei que vocês já estudaram isso desde o primeiro ano. As cores, elas podem ser primárias, secundárias e terciárias, exatamente. Quem são as cores primárias? Vamos lá? O vermelho, o azul e o amarelo. Quem são as cores secundárias? São o verde, o laranja e o violeta. Eles são obtidos pela mistura de duas outras cores. Então, as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, ninguém formou elas são puras. Agora, as cores que são usadas para formar outras cores, aí formam quem? Forma verde, forma laranja e forma violeta. Essas são cores terciárias, as secundárias, que são a mistura das cores primárias, de duas cores primárias, duas. E as terciárias? São aquelas obtidas pela mistura de uma cor primária, uma só, e uma secundária. Essa a gente vai chamar de cor terciária. Que cores podem ser essa? O marrom, o vermelho alaranjado, o verde azulado, o laranja amarelado. São exemplos de cores terciárias, ou seja, elas são misturas de uma cor primária, ou um vermelho, um azul ou um amarelo, e uma cor secundária, um verde, um laranja ou um violeta. Aí ele vai formar um vermelho alaranjado, ou verde azulado, ou laranja amarelado, certo? As cores também podem ser classificadas como frias, quentes ou neutras. São chamadas assim de acordo com a sensação que temos ao observá-las. Que a sensação qual é? As cores, elas nos trazem sensações, né? Por exemplo, as cores quentes. As cores quentes, elas lembram o quê? Calor, fogo, sol, tá? Como os tons dos amarelados, amarelão, os avermelhados, os amarronzados. Essas cores são fortes e a gente chama de cores quentes. Elas podem ser associadas ao movimento e à rapidez. Então, quando a gente pensa numa cor e pensa numa sensação, essas cores quentes, elas nos dão sensação de calor, de fogo, de rapidez, ou seja, porque elas são quentes, são fortes. As cores frias, elas lembram coisas calmas, como a água, o gelo, tá? Como os tons azulados, por exemplo, esverdeados, arroxeados, violáceos, ou seja, aquele violetinha bem clarinho, e pode ser associado a tranquilidade, relaxamento. Já as cores neutras são o branco e o preto, e as diferentes tonalidades de cinza. O cinza também é uma cor neutra. Elas são usadas para complementar as outras cores, tá? Porque possuem pouco reflexo. Então, às vezes, elas são usadas somente para complementar, para pintar uma coisa ou outra, tá bom? Elas servem como complemento quando a gente está usando a questão das cores. Então, meus amores, aqui nós vimos a questão das cores, né? Primárias, secundárias e terciárias. Vimos as cores quentes, frias e neutras, tá? E vimos que o artista Ivald Granato, ele usou muitas dessas cores lá naquele quadro que a gente viu ali, por exemplo, na primeira imagem da primeira folha que nós analisamos, ok? Então, o que é que você vai fazer? Tem uma atividade na página 10, tá bom? Aqui na página 10, nós vamos ver o quê? Tem uma primeira atividade que você vai analisar, observar a obra do Rei Pelé, as obras
Observe as obras Rei Pelé, de Aldemir Martins, e as bolas de Tomoshi Kusuno. Em qual das obras você nota a predominância das cores quentes e das frias? Então, nós temos duas. Essa aqui do Rei Pelé, que você vai analisar, e essa aqui, ó, tá? Que são o que? Tá parecendo ser os povos indígenas, não parece? É um povo, tá bom? E aí você vai dizer em qual das duas usa-se as cores quentes e qual das duas usa-se cores frias. E você vai escrever aqui. Já as cores terrosas, as cores, elas também podem ser terrosas, elas também podem ser nomeadas como terrosas, de acordo com a lembrança que nos trazem. Os tons de marrom, por exemplo, são chamados de cores terrosas, porque lembram a cor da terra. Observe novamente a obra, As Bolas, e note como os tons terrosos foram explorados pelo artista. A cor marrom é formada pela mistura do verde e do vermelho. Quando você junta o verde, um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho, você tem aí, por exemplo, o marrom, tá? E aí você pode observar, tá? Nessa obra, As Bolas, tá bom? Que é essa segunda aqui, ó. Quais foram as cores terrosas, o uso das cores terrosas? Do marrom, tem predominância, né? Agora realize a atividade. Leia as palavras a seguir e clique nas que representam objetos ou elementos associados às cores frias. Então, aqui em relação às cores frias, qual desses objetos, tá? Ou qual dessas coisas aqui relacionadas e faz lembrar uma cor fria? E você vai voltar lá em cima, ver quais são as cores frias e analisar. Terceiro, pense e escreva abaixo o nome de 3 objetos associados às cores quentes e 3 objetos associados às cores frias. E por fim, na quarta questão, você vai criar uma composição a partir do desenho desses objetos ou elementos. Pinte de acordo com a classificação das cores. Então, você vai desenhar os objetos que você pensou na questão 3 e vai pintar de acordo com a cor que você pensou nele. Você não disse que pensou em algo e foi em relação a cores frias? Pois você vai pintar com cores frias. Os objetos que você desenhou, que você pensou em relação às cores quentes, pois você vai pintar com as cores quentes, ok? Então, meus amores, aqui está nossa aula de arte, que você vai responder essas atividades aqui, tá bom? Até a questão 4, tá bom? E tira fotinha da atividade, coloca no nosso grupo, tá bom? E um beijo para vocês e até a próxima.